Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, amigos, amigas. Que bom estarmos juntos novamente aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje, na nossa reflexão, eu quero falar sobre um personagem da Bíblia. O nome dele é Estevão. Sim, Estevão. O seu nome é registrado no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa o que tem uma coroa, ou coroado, aquele que é coroado. Partindo desse princípio, Estevão, mais do que nunca, é considerado um príncipe, pois quem usa coroa é rei ou é príncipe. E se Jesus é o nosso rei, logo Estevão é príncipe. Vamos ler o que está escrito no livro de Atos, capítulo 7, do 57 ao 60. Atos, capítulo 7, do 57 ao 60. Diz assim: Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão clamava a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Essa noite eu quero falar sobre um homem chamado Estevão. Um homem chamado Estevão. A citação de Estevão, eu vejo primeiramente no capítulo 6 de Atos, quando a Bíblia diz que a igreja crescia de forma tão rápida, de forma tão veloz, e muitas eram as pessoas carentes que chegavam no meio da igreja. Viúvos, viúvas, órfãos, pessoas que não tinham como se manter, procuravam a igreja e esta ajudava todos que iam até ela. E aí, o fato da igreja crescer tanto e serem poucos os apóstolos para darem conta de funções que eram tão específicas a eles, esses apóstolos fizeram a seguinte proposta: vamos levantar homens entre nós, que sejam de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que nós entreguemos a missão de cuidar das pessoas, de cuidar de órfãos, de cuidar de viúvas, de distribuírem o pão, o dinheiro para cada um, ao qual eles precisam. E assim fizeram. Dentre esses 7 homens escolhidos, estava Estevão. Então, uma das características que eu posso citar que Estevão era homem de confiança. No meio de milhares e milhares de pessoas, ali estava Estevão, um homem de confiança, escolhido no meio de uma multidão, o primeiro a ser escolhido. E diz a Bíblia também que era um homem cheio do Espírito Santo. Para ocupar essa função, tinha que ser de confiança e cheio do Espírito Santo, ou seja, tinha que manifestar frutos do Espírito. As pessoas tinham que olhar para ele e dizer: esse homem é um homem cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que tinha que ser também cheio de sabedoria. Estevão era um homem sábio. E aí nós vamos lá para o capítulo 7, no texto que acabamos de ler. A Bíblia diz assim, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem abençoado por Deus, era um homem cheio de poder e era um homem que fazia milagres e maravilhas, diante do texto que nós acabamos de ler. Aliás, no próprio capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Enfim, o que Estevão faz? Após receber a missão de cuidar das pessoas carentes, ele não se conforma com o simples fato de ser chamado diácono.
A palavra diácono quer dizer servo, e esses 7 foram chamados de servos, de diáconos. E Estevão não se conformava em apenas tratar daqueles que eram carentes, porque ele queria ganhar a sua gente para Jesus. Ele queria levar a mensagem de Jesus a todos os povos, as pessoas que estavam ali. Estevão vai a uma sinagoga e começa a falar sobre Jesus. E quando ele começa a ensinar sobre Jesus, contar a história de Jesus, pregar sobre os feitos de Jesus, muitos ali ficam enfurecidos com ele. É como muitos se enfurecem quando nós falamos sobre Jesus. Alguns dizem, vocês são enjoados, vocês são chatos, só falam sobre isso, só falam sobre isso. Mas, queridos, a irritação daqueles homens chegou a tal ponto que, conforme nós lemos, diz assim, versículo 54, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e começaram a ranger os dentes. Tamanha era a fúria daqueles homens contra o que Estevão estava pregando, contra o que Estevão estava falando. E tão furiosos, rangendo os dentes, mas a Bíblia diz que Estevão, a maneira como ele era, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu. Tal era a intimidade que Estevão tinha com Deus, que ele olha para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. E aí Estevão diz àqueles homens, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. E é por isso que a Bíblia cita que Estevão era um homem tão cheio do Espírito, um homem tão sábio, um homem que operava milagres e maravilhas, um homem muito íntimo de Jesus. Um homem que conseguia ver a glória de Deus, sabe? E quando ele vê isso, e quando ele diz, aqueles homens furiosos tamparam os ouvidos porque não queriam ouvir Estevão. Não queriam ouvi-lo. E gritaram bem alto, e todos juntos avançaram contra Estevão e depois o jogaram para fora da cidade. Jogaram Estevão para fora da cidade. E o apedrejaram. A marca de Cristo que eu vejo na vida de Estevão é que enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu penso que Deus antecipou a visão de Estevão para que ele pudesse suportar aquele martírio. Estevão foi um dos primeiros mártires da igreja cristã. Deus permitiu que aquele homem, cujo nome significava coroado, o que tem a coroa, olhasse e visse a glória de Deus, o lugar para onde ele estava indo, a eternidade aonde ele iria morar. Estevão diz, as pedras caindo sobre ele, as pedras machucando seu rosto, seu corpo, seus braços, seu tórax, suas costas. E ele dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão não negou a fé. Estevão não negou a fé. E sabe o que é mais tremendo? Depois ele se ajoelhou e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. E depois disso ele morreu. Até o fim, Estevão amou aquela gente. Mesmo não sendo compreendido, mesmo não sendo ouvido, Estevão amou aquele povo, perdoou aquele povo. Isso me chama a atenção, a marca de um homem de Deus. Você quer ser um homem de confiança? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio de sabedoria? Quer ser abençoado por Deus, cheio de poder? Quer fazer milagres e maravilhas? Então esteja disposto a levar pedradas e perdoar o seu irmão.
esteja disposto a ser incompreendido, esteja disposto a esperar por uma glória no céu e não entre os homens. Esteja disposto a esperar uma morada no céu e não aqui nesse mundo. Você quer ser reconhecido por Deus? Quer ser cheio do Espírito? Fazer milagres e maravilhas? Não pense num carro do ano. Não pense em morar numa mansão. Não pense nos bens dessa terra. Não pense em ter fama nesse mundo. Não pense em agradar o mundo. Esteja pronto a levar pedradas, a sentir as pedras chover e dizer a Deus: Senhor, não culpe essa gente por causa desse pecado. Amar, continuar pregando e liberando perdão. Estar disposto a olhar para o céu e ver a glória de Deus e dizer: Jesus, recebe o meu espírito. Está pronto para isso? Ou qualquer dor você reclama? Qualquer perda você procura um culpado? Que possamos ver em Estevão um exemplo de fé, de vida, de dedicação e de coragem. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a aprender. Ajuda-nos, Pai, a olhar para homens como Estevão e ver que é bom olhar para aqueles que caminham contigo, aqueles que podemos confiar, que são cheios do Espírito Santo e que entregaram a vida a Ti, Jesus. Nós também entregamos o nosso coração a Ti todos os dias. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nós oramos e a Ti agradecemos hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Um beijo no seu coração. Uma boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus.